Meus queridos, vamos então para a leitura da palavra de Deus. Se você trouxe a sua Bíblia hoje, abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Nós iremos ler o capítulo de número 12 e versículos de número 34 até o versículo de número 36. Serão 3 versículos para nossa meditação nesta manhã, e nós temos um tema aqui. Coloque o tema antes do texto. Olha lá, filhos da luz. Vocês conseguem enxergar aqui as fotos? Aqui são as nossas crianças, aquela pastora ali maravilhosa, minha esposa, aleluia. Eu escolhi a dedo essa foto. As outras fotos são dos nossos Macs, Mac Jardim São Luís, Mac Brooklyn, o evento que nós fizemos na praça, essa quinta-feira, feriado. Glória a Deus, como eu amo, amados irmãos, me reunir em pequenos grupos com vocês. Você que ainda não faz parte, não deixe de ir essa semana. Eu quero te convidar, um convite especial. Pastor, eu moro para cada ponte João Dias, então todas as quartas-feiras nós temos o Mac Brooklyn, nas nossas redes sociais tem endereço, procure alguém da nossa recepção, participe, é um estabelecimento que fica colado ali da estação Brooklyn do metrô, muito fácil acesso e tem sido maravilhoso o nosso Mac Brooklyn. O pessoal do Brooklyn está aí, cadê o pessoal do Brooklyn? Glória a Deus, nós temos aí, glória a Deus. E se você me disser, pastor, eu moro para lá da Ponte João Dias, eu moro lá para o lado do Jardim São Luís, do Jardim Monte Azul, Vila das Belezas e outros bairros ali, você pode frequentar às quintas-feiras o Mac Jardim São Luís. Cadê o povo do Mac do Jardim São Luís? Aleluia, o povo está aí. E eu amo me reunir com os irmãos e em pequeno grupo, porque a gente tem visto a manifestação de Deus mesmo, uma coisa maravilhosa, o compartilhamento da palavra, os irmãos ali se expõem, contam seus testemunhos, a gente participa, fica um pouco mais próximo da vida um do outro, e isso tem sido uma bênção. Não fique de fora desse movimento, participe de um Mac em nome de Jesus, amém? Quarta-feira é Mac Brooklyn, quinta-feira Mac Jardim São Luís, amém? Vamos agora para o texto. João capítulo 12, a partir do verso 34, diz assim a palavra do nosso Deus. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Vou repetir essa parte A do verso 36. Creiam na luz, Jesus está falando dele, ele sendo esta luz. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Glória a Deus. Creiam na luz enquanto a têm, para que se tornem filhos da luz. Eu quero iniciar a mensagem desta manhã com uma pergunta para a gente começar a fazer uma reflexão, e hoje é uma palavra de reflexão sobre quem nós somos em Deus. A pergunta que eu quero fazer é simples: o que muda quando alguém encontra Jesus?
O que muda quando alguém encontra Jesus? Muda a religião? Agora ele faz parte de uma outra religião? Ou muda o seu destino eterno? O que muda? Ou muda a sua maneira de viver? A grande realidade, amados, que vivemos é que um número grande de pessoas frequentam uma igreja há anos, mas continuam agindo e reagindo como quem ainda vive em trevas. Essa é a grande realidade, porque frequentar uma igreja não é aquilo que Deus deseja que mude em nós. A grande realidade é que quando nós encontramos Jesus, a nossa maneira de viver deve mudar. Existem pessoas que até frequentam a igreja, mas continuam presos a medos, continuam presos a ressentimentos, a culpa, a mentiras, a falta de perdão, a inseguranças, a vazios existenciais. O cerne da mensagem desta manhã para nós, e a verdade que eu gostaria de trazer, é que nós não seguimos Jesus apenas para frequentar uma igreja, apenas para ter uma religião. Inclusive a palavra religião vem de religare no original grego, que significa ligar ou religar o homem a Deus, e a grande verdade é que a religião não tem esse poder de ligar o homem a Deus. Muito pelo contrário, o que a gente vê é que a religião separa mais os homens e afasta mais os homens de Deus e uns dos outros do que qualquer outro mecanismo. Nós seguimos Jesus para viver uma nova realidade. Jesus nos chamou para viver uma nova realidade, para viver uma transformação completa na nossa existência. Aleluia! É isso, é para isso que o Senhor nos chamou, para viver uma transformação completa na existência. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós iremos observar, porque a Bíblia conta uma única história. De Gênesis até Apocalipse conta a história do homem e da redenção do homem e do caminho que Deus percorre, porque Deus está trabalhando ao longo dos séculos e dos milênios para resgatar o homem que se perdeu lá no Éden. Mas quando nós abrimos a Bíblia e começamos a ler essa história, a observar essa história, nós compreenderemos que o pecado afetou completamente o ser humano. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado contaminou a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos relacionamentos, tudo foi contaminado pelo pecado. Esta é a verdade que a Bíblia nos traz. Não há um justo sequer, a palavra de Deus vai dizer. Efésios 2:1, a Bíblia diz que todo homem, toda mulher nasce espiritualmente morto. Vai dizer assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. E um morto não procura vida, um morto não precisa ser vivificado, está morto. Jeremias 17:9, a Bíblia diz que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença, a doença do coração, é incurável. Já citei Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que esses versículos e todo o contexto bíblico nos traz como realidade? Que não há um justo sequer, não existem pessoas naturalmente boas diante de Deus. Nós, eu e você,
fomos corrompidos pelo pecado, amados. Esta é a mensagem do Evangelho. Nós precisamos entender isto, que diante de Deus nós não somos bons, e não teríamos força ou vontade própria de nos achegar a Deus, mas Deus toma uma iniciativa. Diga assim: Deus toma uma iniciativa. Aleluia. João 3,16, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Esta é a grande mensagem do Evangelho. É como se estivéssemos, pensa comigo, imagina você está fazendo uma viagem turística à Amazônia, e aí você se perde. Agora você está dentro da floresta, sem um celular, sem um GPS, sem uma bússola, sem referência, sem direção, sem saber para onde vai, aonde está. Você está dentro da floresta à noite, sem conseguir enxergar um palmo à frente. Você está nessa situação. Amados, essa é a real situação da humanidade. Porque o problema da humanidade não é apenas espiritual, ou, aliás, não é apenas moral, é espiritual também. E é nesta realidade, escutem isto, é evangelho hoje profundo para nós. Esta realidade é a realidade da humanidade, está em plena escuridão, mas Deus acende uma luz. O homem não consegue enxergar a Deus, encontrar a Deus, mas Deus no meio da escuridão acende uma luz. Jesus vai dizer em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Aleluia, isso é maravilhoso, meu querido e minha querida, porque mais do que receber bênçãos das mãos do Senhor, e eu creio que Ele é um Deus abençoador, sim ou não? Eu creio, amados. Quando eu cheguei aqui, uma das nossas irmãs me encontrou logo na entrada e me disse: pastor, você não sabe o que me aconteceu, eu vinha passando mal, um período longo. Domingo, eu estava no pior dia, estava muito ruim. Eu cheguei, eu coloquei o nome e o meu pedido de oração naquela urna, e desde segunda-feira que minha situação melhorou de forma maravilhosa, e eu glorifiquei a Deus. Milagres, Deus que traz providência. Nós vemos testemunho de pessoas sendo encontradas por Senhor, portas sendo abertas, milagres acontecendo. Nós que somos pastores, diariamente, irmãos, alguém conta um testemunho. Tem muito problema também, mas tem muito testemunho, e glória a Deus por isso. Eu consegui, minha família foi reestruturada, eu consegui aquilo, eu estava pedindo isso. Nós vemos milagres acontecendo, e glória a Deus por isto. Aleluia, que Deus nos dá milagres, faz milagres, mas o maior milagre que nós podemos receber na vida é a luz de Cristo, que ilumina toda escuridão e todas as trevas na nossa vida, meus queridos. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E quando a gente entende isto, a gente passa a perceber que a salvação em Jesus não é seguir um conjunto de regras. A salvação é um encontro, não é uma religião. A salvação é uma pessoa, essa pessoa tem nome, e o nome dessa pessoa é Jesus. Aleluia! Nós todos estávamos em trevas, mas nós encontramos Jesus, ou Jesus nos encontrou, e quando Jesus nos encontrou, Ele acendeu a luz. É sobre isso que esse texto está dizendo. Ele acendeu a luz de forma gratuita. Efésios 2, versículos 8, 9 e os seguintes vão nos dizer que a salvação é pela graça que nós somos salvos.
Nós não conquistamos a luz, nós recebemos a luz que é Jesus. O texto vai nos trazer esta realidade. Quando se você tiver com a sua Bíblia aberta, olha o que diz o versículo de número 35, tem uma expressão aqui no verso B, vou começar desde o início, 35, Jesus vai dizer: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Ele está falando sobre ele, eu sou a luz e eu estou entre vocês. Aí tem uma expressão que ele usa: andem enquanto vocês têm luz. Andem. O primeiro verbo que nós precisamos observar nessa mensagem é o verbo andar. Andem. O segundo verbo está no início do verso 36. Creiam. Creiam na luz enquanto vocês a têm. E o terceiro verbo que nós encontramos na sequência do versículo de número 36, para que se tornem filhos da luz. Observem os verbos. Jesus diz: andem, creiam e tornem-se. E esta ordem de Jesus é maravilhosa, amados. E é sobre isso que eu quero pregar aqui em rápidas palavras. Andem, creiam e tornem-se. Primeiro existe a fé. O verbo creiam na luz, enquanto vocês a têm. Em outras palavras, Jesus está dizendo: creiam em mim, creiam no Filho do Homem. Segunda expressão é andem. A partir do momento que existe a fé, depois existe a identidade. Jesus muda a identidade por meio da fé. Então primeiro a gente crê em Jesus e depois a gente anda nele. Aleluia. A minha identidade não é mais a minha mesma antes de conhecer Jesus. Por isso que Jesus, quando encontra com Nicodemos é um fariseu, um mestre da lei, e Jesus vai dizer para este mestre da lei: te é necessário nascer de novo. E, amados, queridos do Senhor, filhos e filhas, sem novo nascimento não há vida em Jesus. Não há vida em Jesus. Essa palavra parece ser repetitiva aqui nesse altar, mas é importante que a gente entenda: você não foi chamado para ter uma nova religião. Não e não. Você não saiu da sua religião antiga para aderir a uma religião nova, seguir meia dúzia de regras, de liturgia, de culto. Não e não. Você também não foi chamado, você não está aqui para ir para o céu, embora você vá. Por céu, eternidade, vida eterna é consequência, amados. É consequência daqueles que andam com Deus. O destino daqueles que têm Jesus é ter a salvação eterna. Mas esse não deve ser a principal questão enquanto estamos aqui. A principal questão é crer e ter a identidade, andar em Jesus. Há uma diferença entre andar com Jesus e andar em Jesus. Andar com Jesus é estar ao lado de Jesus, que é uma coisa boa, mas existem pessoas que andam com Jesus determinado momento e período do tempo. Vocês não já viram pessoas se apostatando da fé? Andaram com Jesus um tempo. Judas Iscariotes era alguém que andava com Jesus, e o andar com Jesus não o livrou dos seus próprios pecados. Ele traiu Jesus e depois deu cabo da sua própria vida. Agora, aquele que anda em Jesus muda a sua identidade. Andar em Jesus significa nascer de novo. É dizer como o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Isso é maravilhoso, meus queridos. Cristo vivendo em nós. E o terceiro verbo, a terceira ordem é tornem-se.
Aleluia. Depois da identidade vem o que? Um estilo de vida. Diga assim: Jesus veio para mudar o meu estilo de vida. Meu Deus, isso é maravilhoso. Creiam, andem e tornem-se, o que a palavra vai dizer? Tornem-se filhos da luz. Estilo de vida. O que isso significa? Nós não nos comportamos como antes, agora nós somos filhos, nós nos comportamos como filhos de Deus. E se nos comportamos como filhos de Deus, passamos a viver como filhos de Deus. E quando nós passamos a viver como filhos de Deus, nós permitimos que Cristo ilumine todas as áreas da nossa vida. Eu vou repetir: quando nós passamos a viver, quando nós nos tornamos e passamos a viver como filhos de Deus, nós permitimos que Cristo ilumine todas as áreas da nossa vida. Ele passa a iluminar o nosso casamento. Ele passa a iluminar o nosso dinheiro e a forma como nós lidamos com o nosso dinheiro, como nós gastamos o nosso dinheiro, como nós administramos o nosso dinheiro. Existem pessoas que ainda não aprenderam a administrar o próprio dinheiro. Sabe o que é isso? Você não convidou Cristo para fazer parte das suas finanças. Mas quando nós permitimos que Jesus governe a nossa vida, nós permitimos que Ele ilumine todas as áreas: casamento, dinheiro, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas amizades, o nosso caráter. Não existe compartimento escuro quando Jesus entra, meus queridos. Não deve existir áreas da nossa vida que estão nebulosas, que estão escuras. Quando nós convidamos Jesus a fazer parte da nossa vida, tudo fica claro. Já ouviu aquela expressão: a minha vida é uma carta aberta? E para os dias de hoje, Jesus quer levantar uma igreja como uma carta viva, como uma carta viva a iluminar o mundo. É o que Jesus está dizendo: tornem-se filhos da luz. Qual que é a realidade que Jesus está trazendo nesse texto? O mundo está em trevas, porque não há um justo sequer, mas nós cremos, nós estamos andando em Jesus, e o convite de Jesus é: tornem-se esses filhos, para que a casa, para que a humanidade seja iluminada através de vocês. É lindo isso, amados. É uma mudança de mentalidade. É mudar totalmente. Muitas vezes mudar o rumo de como nós estamos seguindo Jesus. É ser verdadeiros na fé. É verdadeiramente assumir a identidade de filho. É verdadeiramente entender que nós somos lâmpadas acesas. Esse painel não é apenas algo simbólico. Para quem está chegando hoje, esse painel, cada lâmpada acesa contém o nome de um irmão aqui, que acendeu a sua lâmpada. E nós costumamos dizer que cada lâmpada acesa é uma história de salvação que iniciou-se. E cada lâmpada acesa também recebe uma missão. A pessoa que acendeu a lâmpada recebe uma missão. Que missão é essa? De iluminar o mundo. Queridos, nunca se esqueçam do ato que você tomou de ter acendido uma lâmpada aqui. Apesar de simbólico, nós acendemos a lâmpada aqui para que Cristo nos ilumine, para que nós sejamos agente de Deus lá fora.
Sabe por quê? Porque existem ambientes que você acessa, que estão em escuridão. E Jesus vai dizer: o que adianta uma candeia ser acesa e ficar debaixo da mesa? Não vai clarear toda a casa. Ela precisa estar em cima da mesa, em evidência. Aleluia. Esta é a mensagem do Evangelho para nós, amados. Até que Ele venha, Ele vai usar eu e você para iluminar este mundo como cartas vivas. Como cartas vivas, como luz do mundo, como sal que tempera a terra. Agora, rapidamente, para a gente ir para o final, uma pergunta: como vivem os filhos da luz? Pastor, eu já entendi que o Senhor me chamou para ser luz, para andar, me tornar como um filho da luz. Agora, como esses filhos da luz vivem? Primeiro, filhos da luz têm direção. Olha o que diz o versículo 35 que nós lemos, parte B. Andem enquanto vocês têm luz, para que as trevas não o surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. O que a Bíblia está dizendo é: quem anda nas trevas não sabe para onde vai. A luz de Cristo em nós não elimina somente os perigos do mundo, muito mais do que isso. Quem anda com Cristo toma decisões diferentes. Sabe por quê? Porque enxergam. Agora enxergam. Muitas das tuas decisões foram tomadas de forma errada, porque você não conseguia enxergar. E a realidade é que quando nós nos tornamos filhos da luz, nós passamos a enxergar, porque Cristo está iluminando todas as coisas. Antes a gente perguntava: o que eu quero? Agora não. Agora a gente pergunta: o que glorifica a Deus? Muda sim ou não? Muda uma realidade sim ou não? Vou repetir. Antes, para tomar uma decisão, nós perguntávamos: o que eu quero? O que isso me beneficia? Qual lucro eu vou ter? Aonde eu vou chegar? Agora, como filhos da luz, nós perguntamos: o que glorifica a Deus? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Lembrem-se sempre: decisões tomadas no escuro trazem dor. Decisões tomadas no escuro trazem dor. Agora não, decisões tomadas de acordo com a vontade de Deus ilumina cada passo de nossa vida. Traz um significado maior. Amém? Então, primeiro ponto: filhos da luz têm direção. Em segundo lugar, filhos da luz vivem com transparência. Aleluia. Primeira carta a João, do próprio João, no capítulo 1, versículo 7. João vai dizer: se andarmos na luz, é a expressão que ele usa, se andarmos na luz. Quem anda na luz não vive em pecado. Quem anda na luz não vive escondendo os pecadinhos, não vive fingindo, não vive representando, não vive colocando máscaras. Quem vive na luz não tem mais necessidade de se esconder, amados. E eu não estou falando de fraquezas. Então quer dizer, pastor, que a partir do momento que eu recebo Jesus e tenho um novo nascimento, eu não peco mais? Você vai continuar pecando. Você vai continuar pecando. Mas você já viu pessoas que só representam? Quantos escândalos a gente vê dia após dia, de pessoas que se diziam ser uma coisa e na realidade eram outra. Eu não estou falando do escorregão, eu não estou falando da fraqueza da carne,
Eu não estou falando daquele pecado que logo você se dá conta e você ora, e você se arrepende, você abandona e continua. Eu não estou falando disso. Estou falando de pessoas que vivem escondidas numa posição que não tem, ou que não é, que colocam máscaras. Trevas protegem aparência. Trevas protegem aparência, luz produz liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te chamou, amém? Tem gente que fala, eu sou livre, eu posso fazer o que quiser. Você já ouviu essa expressão? Eu não quero andar com Jesus porque eu sou livre, então eu faço o que eu quero. Aí você olha para essa pessoa e fala, você é livre? Você faz o que você quer? O cigarro está te escravizando e você fala que é livre? As drogas estão te escravizando e você fala que é livre? Você não pode viver sem álcool e você fala que é livre? Sabe o que você é? É escravo. Escravo das drogas, escravo do cigarro, escravo do pecado. Eu sou livre, eu posso ter quantos parceiros, quantas parceiras sexual eu quiser, porque eu sou livre, eu não estou aliançado com ninguém. Você é escravo dos seus próprios desejos, porque se isso acabar na sua vida, acabou, em todos os aspectos. Eu sou livre, eu me cuido como eu quero. Não, você é escravo da sua própria aparência. A palavra é pesada hoje, mas é evangelho, irmãos. Aleluia, é Bíblia. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós vamos falar sobre isso. Em terceiro lugar, filhos da luz refletem o caráter de Cristo. Isso é lindo. Isso é lindo, quando a gente entende a palavra de Deus, o Evangelho, isso é lindo. Os filhos da luz refletem o caráter de Cristo. Sabe a lua? Quem gosta de observar a lua? Quando a lua está cheia, não é uma coisa linda, né? O céu fica iluminado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, talvez você já saiba disso. A lua não tem luz própria. Ela apenas reflete a luz do sol. Isso é maravilhoso, porque a lua talvez seja visivelmente o maior exemplo daqueles que refletem a luz de Cristo. A lua não tem luz própria. A luz da lua vem do sol. Você não tem luz própria, nós refletimos a luz de Cristo. O bem que você faz é Cristo. Quando você estende a mão para alguém, quando você é amável com alguém, quando você é amigo de alguém, quando você se move de íntima compaixão, de amor por alguém, quando você tem desejo de orar por alguém, isso não vem de você, vem de Cristo. Essa é a realidade do Evangelho, essa é a realidade da Bíblia. Nós fomos chamados para refletir Jesus. Lá em Mateus 5, versículo 14 a 16, quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Isso faz sentido quando nós observamos o contexto da palavra. Vocês são a luz do mundo, porque Ele é a luz deste mundo. E quando nós passamos a refletir Jesus, nós nos tornamos luz também. Eu oro ao Senhor aqui neste momento, meu coração, estou conversando com Ele, falando, Senhor, coloca essa palavra no coração dos teus filhos. Nós somos chamados para refletir a luz de Cristo. Pessoas que, onde chegam, levam esperança. Onde chegam, levam paz. Onde chegam, levam bondade. Onde chegam, levam verdade. As pessoas percebem Cristo antes mesmo de ouvir um sermão. Que coisa linda, amados. Que profundidade é servir Jesus. Que profundidade é servir Jesus. Imagina essa realidade para você. Cristo é percebido antes mesmo de você abrir a boca.
Alguém vai dizer, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus, ali vai alguém que se relaciona com Jesus, porque quando chegou o ambiente mudou. Havia uma contenda aqui, mas essa pessoa trouxe paz. Haviam pessoas chorando, mas alguém chegou e trouxe esperança. Estávamos na rodinha, falando mal do outro. É comum isso acontecer? Vamos tomar um café, mas o café é o pretexto. Na verdade, eu quero falar mal de alguém. E quero um ouvido para me escutar. E mais do que um ouvido para me escutar, alguém que corrobore isso. Porque eu passo para um, o outro passa para outro, outro passa para outro. Nós estamos vivendo, amados, na era do assassinato de reputação. Essa é a grande realidade do nosso mundo. O assassinato de reputação. E o diabo só precisa de uma língua e de um ouvido. Língua de um ouvido do outro. Agora imagina a gente aqui. É por isso que nós estamos aqui, amados. Refletir Cristo. Quando chegar num ambiente como esse, falar, olha, não faz sentido essa conversa, vamos mudar de assunto. Ou então, você já orou por essa pessoa? Você ouve meio minuto. Calma aí. Você já orou por essa pessoa? Normal. Pessoa que fala mal da outra é porque não orou por ela. Irmão, eu vou lançar um desafio. Quando você pensar em falar mal de alguém, antes de falar, um desafio. 3 dias só. Ore por essa pessoa de manhã, de tarde e de noite. Durante 3 dias. Você vai fazer 9 orações. E aí você, no 4º dia, tenta falar mal dessa pessoa. Mas ora de verdade. Apresenta diante de Deus. Eu duvido que você vai conseguir. Eu duvido. Quando você passa a orar por alguém, eu duvido que você vai conseguir continuar falando mal dela. Porque a gente está apresentando ela a Deus, pedindo bênção, pedindo mudança, pedindo transformação. Então muita coisa diz respeito a nós, amados, pessoas que deixaram de refletir ou nunca refletiram Jesus, e Deus nos chama para uma realidade nova aqui. Eu costumo dizer, enquanto pastor, enquanto eu estiver pastor desta igreja, porque um dia eu vou ser substituído, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou sempre repetir isto: Jesus não nos permitiu abrir essas portas aqui, para que venhamos ser mais uma igreja e mais uma denominação. Mais um monte de gente que se reúne todo domingo de uma forma religiosa. Para mim não faz sentido, se a gente de fato não refletir Jesus. Se a gente de fato não nos tornar discípulos dele. Não faz sentido, meu querido e minha querida, você frequentar uma igreja só para receber bênção. Não faz sentido você se preocupar tanto com coisas, com posses, e não se preocupar com mudança de dentro para fora, porque não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque quando a gente lê as páginas do Evangelho, nós iremos observar que todos aqueles que tiveram encontro com Jesus foram totalmente mudados. Totalmente mudados. É uma mulher samaritana que tinha 5 maridos, já tivera 5 maridos, e o que ela estava não era dela. Mas quando ela conhece Jesus, a vida dela muda, de dentro para fora. É um cobrador de impostos corrupto, chamado Zaqueu, que quando tem um encontro com Jesus, não só restitui todos aqueles ao qual ele roubou, dando mais. É isso que Jesus faz. Jesus muda caráter, Jesus muda jeito de ser. Nós somos a lua que reflete o sol, nós somos as pessoas que Jesus escolheu para refletir o seu próprio caráter. Você consegue entender a profundidade disso? Você foi escolhido por Deus para refletir a sua imagem. Nós deixamos de ser criatura.
Essa é a realidade da palavra. Antes éramos criatura, criação de Deus. Mas a partir de Jesus nós recebemos poder. João 1 vai dizer isso. Nós recebemos poder para nos tornarmos filhos de Deus. O maior poder que você recebeu não é o poder de profetizar. O maior poder que você recebeu não é o poder de ganhar dinheiro. O maior poder que você recebeu é de se tornar filho de Deus e filha de Deus. Aleluia. Por último, para a gente terminar. Filhos da luz influenciam o mundo em vez de serem influenciados. Esse é o assunto que a gente precisa enfrentar. Um assunto sobre influência. Nós estamos na era também dos influenciadores digitais, sim ou não? Hoje você pergunta para uma criança, na minha época, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser bombeiro, quero ser médico, quero ser advogado, né? Eu quero ser tantas profissões lindas. Hoje você pergunta para uma criança, de 10 eu acho que 7, 8 vão dizer, eu quero ser influenciador. Nós estamos na era dos influencers digitais. Então o assunto sobre influência é relevante para a igreja também, porque todos, se alguém disser, eu não me influencio por nada, você está muito enganado, você não consegue enxergar a realidade, porque todos nós somos influenciados, ou influenciáveis, e todos nós também influenciamos. Pode acreditar nisso? Não, eu não me influencio por ninguém. Você é influenciado sim, você é influenciado, e a grande mídia tenta te influenciar o tempo inteiro. Muitas das decisões que você tomou não foi nem você que tomou, alguém tomou por você, você só foi influenciado a tomar aquela decisão. Agora Efésios 5, do 8 a 11, a Bíblia vai dizer, vivam como filhos da luz. No texto que nós lemos, Jesus vai dizer, tornem-se filhos da luz. Isso significa dizer o seguinte, não é a cultura que deve nos influenciar. A cultura não determina quem você é, porque agora a sua identidade vem de Cristo. Não são seus amigos que vão dizer quem você é, ou como você deve ser, o que você deve falar, como você deve agir. A sua identidade vem de Cristo, vem de Jesus. Jesus vai dizer, vocês são o sal da terra, a luz do mundo, agentes do reino. Nós, Laércio, não seguimos tendência, nós seguimos Jesus. A igreja Mover e Amor não segue tendência, segue Jesus. Porque quem anda na luz não pergunta como o mundo vive, qual que é a tendência atual, como eu devo me encaixar. Não é essa pergunta que você deve fazer, e nem essa deve ser a sua preocupação. Você deve perguntar como Jesus viveria aqui. Essa pergunta que nós deveríamos fazer e devemos fazer. Não é como eu me encaixo neste mundo, é como Jesus viveria neste mundo. Quais seriam as suas atitudes? Como ser luz neste mundo? Queridos, andar na luz, andar em Jesus muda tudo. Diga assim, quando eu ando em Jesus, tudo muda. Glória a Deus. Sabe o que deve mudar? A forma como nós tratamos as pessoas. Sabe o que deve mudar? A forma como nós perdoamos. De novo, eu vou bater nessa tecla. Como nós devemos andar, a forma como nós usamos. O que deve mudar? A forma como nós usamos o nosso dinheiro. Porque há uma preocupação, mas nós estamos também na era das bets. Jogos de azar virou normal, uma normalidade. Outro dia um amigo querido disse, pastor, querendo me testar.
pastor, se eu ganhar na Mega Sena, eu devo dizimar? Eu falei, primeiro você precisa se converter. Porque quem não está convertido, primeiro, não joga na Mega Sena. Jogos de azar, e hoje é o tigrinho, hoje é tantas coisas que vão te induzindo, amados. Vou fazer uma fezinha aqui, já viu o crente falando isso? Misericórdia. Vou fazer uma fezinha aqui no tigrinho. Sua fé está em Jesus, meu querido, tem misericórdia. Aleluia. Então, quando nós andamos na luz, a forma como nós usamos o nosso dinheiro muda, a forma como nós educamos os filhos. Ouve aqui, a forma como nós reagimos às críticas precisa mudar também. A forma como trabalhamos, a forma como servimos. A fé, escute, deixa de ser um evento dominical, mas invade a nossa segunda, invade a nossa terça, a nossa quarta e a nossa semana. Aleluia, quando a luz de Cristo nos ilumina, tudo muda. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Escute, antes da gente louvar e ir para casa tomar o nosso cafezinho. Vocês estão com vontade de tomar café? Eita igreja que gosta de café, viu? Por isso que já tem café doce, amargo, sem açúcar, tem café de tudo quanto é jeito. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, escute uma coisa aqui para a gente finalizar. Quando o ambiente escuro recebe luz, a gente não vê a luz brigando com as trevas. E a gente pensa, Arthur, que a nossa vida em Deus é ficar nessa guerra entre Deus e o diabo, aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso fazer. Não é isso. Quando o ambiente está escuro, apaga tudo, apaga aqui também. Apaga essa luz da frente aqui. Está escuro, ainda tem uma luz ou outra acesa, tem um painel, amém. Agora acende tudo, acende aqui e acende em cima. Luz, clareou tudo, sim ou não? Pode apagar a luz da igreja agora. A gente não viu aqui luz brigando com as trevas. Quando a luz aparece, as trevas desaparecem. Eu vou repetir para você pegar. Quando a luz aparece, as trevas desaparecem. Você não foi chamado para ficar guerreando ou discutindo com as trevas. Você foi chamado para brilhar a luz de Cristo. Aleluia, você foi chamado para brilhar Jesus, para refletir a luz de Jesus. É por isso que nós falamos, quem tem Jesus foi chamado para a liberdade, não para perder a liberdade. Quem diga, eu agora perdi a minha liberdade. Jesus diria exatamente ao contrário. Você nunca foi tão livre quanto quando começou a andar na luz. Aleluia, porque obedecer a Deus nos traz liberdade. E Jesus continua dizendo hoje para mim e para você, creiam na luz, isto é, creiam em Jesus enquanto vocês têm, para que vocês se tornem filhos da luz. Aleluia. Ei, Jesus está te chamando para uma nova identidade, moço. Moça, Jesus está te chamando para uma nova realidade. Meu irmão, minha irmã, Jesus está te convidando hoje para uma nova maneira de viver, para uma nova maneira de amar, para uma nova maneira de enxergar as coisas, para uma nova maneira de existir. Jesus não só muda o seu destino, Ele muda a sua direção, Ele muda a sua identidade, Ele muda o seu caráter, Ele muda o seu propósito. Tudo pela graça, tudo de graça, Theo. Jesus ilumina a nossa vida de graça.
Basta a gente receber, dizer: eu quero Jesus, eu quero refletir a sua luz, eu quero andar como filho da luz, como filha da luz, eu quero viver diferente, eu não quero mais viver da forma como eu estou vivendo. Querido, minha querida, você precisa hoje dizer isso ao Senhor: eu não quero mais carregar esse ressentimento, eu não quero mais carregar este amargor, eu não quero mais carregar essa tristeza, eu não quero carregar mais essa dúvida, eu não quero carregar este peso, eu quero entregar e tomar sobre mim o jugo de Jesus, o fardo de Jesus, que é leve e suave. Este é o convite do Evangelho, porque quem anda na luz se torna pela graça filhos da luz. Levante a sua mão para receber. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida: aonde você entrar, a luz de Cristo será vista. Cristo será visto na sua vida antes de você ser percebido, em nome de Jesus. Alguém vai dizer: mudou demais, antes andava com a gente, não anda mais. Nossa, como a vida dela mudou, como a vida dele mudou. Eu acho que foi a igreja. Alguém vai dizer, e quando alguém dizer: a igreja te mudou muito, você vai dizer: não, não foi a igreja que me mudou, quem mudou a minha vida foi Jesus. Quem mudou a minha vida foi a luz do mundo. E alguém vai ficar interessado e vai te perguntar: mas como você encontrou este Jesus? Você vai dizer: eu não encontrei ele, foi ele que me encontrou. E deixa eu te dizer uma coisa: ele quer te encontrar também. Aleluias. Ora bacalá mandar assuri me cante orevácia.